Em Portugal, as taxas máximas de imposto sobre o rendimento das famílias têm aumentado nos últimos 25 anos. Segundo um relatório da Comissão Europeia, enquanto noutros países houve um abrandamento. Portugal foi dos que registrou maiores subidas na carga fiscal sobre rendimentos mais elevados. É um movimento contrário ao do resto da Europa, no que toca a cobrar imposto a quem mais ganha. Segundo a Comissão Europeia, na maior parte dos países da União, houve uma redução das taxas máximas de IRS. Portugal foi dos que mais aumentou as taxas no topo deste imposto. A conclusão é retirada do relatório anual da Direção-Geral de Impostos e União Aduaneira da Comissão Europeia, a que o Jornal de Negócios teve acesso. Portugal teve entre 1995 e 2006 uma taxa máxima de IRS de 40%. Em 2006 sobe para 42% e 4 anos depois atinge quase os 46%. Mas é com a chegada da Troika que os valores disparam, com o Vítor Gaspar no Ministério das Finanças. Enorme aumento de impostos. Em 2013, esta subida traduz-se num patamar de 56,5% de imposto cobrado sobre o rendimento dos particulares. Só 5 anos depois se reduz para os 53%. Apenas em 2023 a cobrança baixou da metade, fixando-se nos 48%, sempre para o escalão mais elevado. Na comparação, a Comissão Europeia contabiliza também as sobretaxas. Por exemplo, em Portugal, os rendimentos acima de 80 mil euros por ano pagam uma parcela adicional de solidariedade que pode chegar a mais 5%. Dos países da União Europeia, também a Grécia e a Letónia aumentaram o nível de imposto cobrado a quem mais ganha. É convidado do 360, o fiscalista João Espanha. Boa noite, obrigada por estar connosco. Por que é que Portugal tem estas taxas tão elevadas? Não podem baixar? Eu diria que Portugal tem taxas elevadas porque tem um problema de receita. Portugal é um país muito pobre. E sendo um país muito pobre, tem que, no fundo, ir buscar receita onde consegue encontrar receita. A receita acaba por estar, sobretudo, em dois grandes impostos, o IRS e o IVA. O IVA é regressivo, já está muito elevado. O IRS tem um problema que tem que ver com a circunstância de Portugal ser um país muito pobre. Há muito pouca gente a pagar IRS, portanto, para se conseguir obter receita, é necessário carregar, a meu ver, em demasia, naqueles que ganham um pouco mais que os outros. E, portanto, é uma questão de equidade, ou seja, a equidade fica garantida ou não? Não, não, de todo. Isso tem que ver, enfim, há pouco tempo foi publicado um estudo que referia que o nosso IRS contribui muito para a igualdade entre os contribuintes. Eu na altura comentei dizendo que, bom, se é para promovermos a igualdade, então nesse caso tudo o que ganha acima do rendimento mínimo, enfim, do salário mínimo nacional, entrega tudo ao Estado e ficamos todos iguais. A lógica não é essa, nem sequer do ponto de vista constitucional. A nossa Constituição diz que, em primeiro lugar, os impostos servem para financiar o Estado, naturalmente, e, em segundo lugar, para uma justa distribuição da riqueza. Esta justiça não pode ser avaliada do ponto de vista meramente comutativo. Tem que ser uma justiça que tenha que ver com a capacidade contributiva de cada cidadão. Ou seja, eu tenho que contribuir, obviamente, e contribuo com muito gosto, mas devo contribuir de acordo com as minhas capacidades. Não me parece correto que, como acontece neste momento, 48% da receita do IRS seja paga por 5% dos contribuintes. Isto não é justo em lado nenhum e em Portugal também não é. A verdade é que o sistema e a forma de cobrar impostos e os impostos têm alterado muito pouco ao longo dos anos e diz-se muito na gíria que quando sobe dificilmente volta a baixar, não é? Mas, de facto, e era uma discussão que se fazia há muitos anos, hoje em dia não se faz tanto, uma reforma do IRS. Acredita que seria benéfico ou já perdemos sequer a esperança de fazer esse tipo de diagnósticos, análises e eventualmente mudanças, se for caso? As mudanças têm que ser feitas. Até porque o nosso IRS basicamente tem, como dizia o professor Saldanha Sanches, a contra-reforma fiscal inicia-se no momento em que se publica uma reforma fiscal. E estamos a falar de códigos, designadamente do imposto sobre o rendimento, que datam já de 89, 90. E, portanto, já correu muita água debaixo da ponte, já tivemos uma série de iterações, o código do IRS hoje em dia é basicamente uma manta de retalhos, tem muito pouco a ver com aquele imposto muito bem feito e muito bem pensado pela Comissão da Reforma Fiscal de 89. Eu diria que se nós conseguíssemos recuar um bocadinho
e se conseguíssemos voltar a fazer do IRS aquilo que ele era originalmente, que era um imposto único sobre o rendimento, progressivo, no sentido de ser personalizante também, isto é, atendendo às características de cada agregado familiar, provavelmente não seria necessário uma grande reforma, seria apenas tentar retomar aquilo que era a pureza original do imposto. Mas isso é possível fazer até tecnicamente, quer dizer, direcionar um imposto para cada agregado familiar? Não. Repare, quando o IRS entrou em vigor, havia, enfim, uma lógica, não é? Havia uma série de rendimentos que cada um deles tinha os seus abatimentos próprios, ou seja, parcelas de rendimento que o legislador entendia não dever tributar. Por exemplo, no caso dos rendimentos dos profissionais independentes, aquilo que eles gastam para poder ganhar dinheiro. No caso dos trabalhadores por conta de outrem, há uma parcela que se entende que, enfim, vai ser consumida em despesas, etc., e, portanto, não deve ser tributada. E depois, ainda antes de chegarmos ao rendimento tributável, ou seja, ao valor sobre o qual vamos pagar imposto, ainda havia uma série de abatimentos, que não eram deduções diretas, de abatimentos que tinham que ver com algumas despesas que os agregados tinham e que se entendia que não deviam pagar imposto. E, para mim, o principal exemplo são as despesas de saúde. E a lógica é muito interessante. A lógica do legislador na altura, e ainda hoje, é que as despesas de saúde, pelo menos do ponto de vista económico, são despesas que se destinam a manter a capacidade produtiva. Ou seja, se eu adoeço e não gasto dinheiro para ficar bom, deixo de ir trabalhar, deixo de ganhar dinheiro, deixo de contribuir. Portanto, há uma certa lógica em que essas despesas não devam ser tributadas. O que é que aconteceu a determinado momento? A determinado momento entendeu-se que era necessária receita, que não era justo que as despesas de saúde não fossem tributadas, porque dizia-se que quem ganhava mais gastava muito em despesas de saúde. Eu não consigo compreender a relação entre o rendimento e a doença, mas pronto, alguém entenderá assim. E o que é facto é que essas deduções ao rendimento passaram a ser deduções à coleta, ou seja, hoje em dia nós deduzimos ao imposto que temos a pagar apenas uma pequena parcela daquilo que são as nossas despesas de saúde. Porque não é só com taxas que se faz a receita, é com uma série de artimanhas e enfim, truques, podemos chamar assim, que, sem mexer nas taxas, aumentam o rendimento tributável e, portanto, fazem aumentar o imposto. O aumento da base tributável, através da redução das deduções, aumenta a receita e nós pagamos mais imposto. Manter as taxas de IRS, ou melhor, os escalões do IRS, sem serem mexidos quando a inflação aumenta, também aumenta o IRS, porque se alguém é aumentado, sobe de escalão. Ora, este governo manteve as taxas durante muito, ou melhor, manteve os escalões durante muito tempo, agravando, inclusive, uma certa injustiça relativa, porque só mexeu, se não estou em erro, no terceiro e no quinto escalão, ou o que é que foi, e tornou o nosso imposto o mais progressivo da OCDE. Somos os recordistas com 9 escalões. É uma coisa absolutamente, enfim, inarrável. Uma redução dos escalões também seria. Mas a verdade é que o Governo fala em alterações ao IRS para o ano que vem, algum alívio para as famílias. Não conseguimos ainda perceber exatamente como é que será, mas não parece ser uma mudança de fundo. Nunca será, nunca será, porque, como lhe digo, há uma tremenda necessidade de receita e, portanto, será muito difícil, sem uma alteração mais ampla daquilo que é o nosso sistema fiscal, conseguirmos efetivamente reduzir um pouco o que são as necessidades de financiamento que o Estado tem e que vai buscar ao IRS, como digo. Há aqui um momento que é crítico e que foi abordado na vossa peça, que tem que ver com a bancarrota de 2011 ou 2010, eu nunca sei. Ela começou em 2008 nos Estados Unidos e só cá chegou mais ou menos em 2010, 2011. Mas, como sabe, algumas medidas de contenção de despesa por parte do governo do Dr. Passos Coelho foram travadas no Tribunal Constitucional e, portanto, o professor Ministro das Finanças na altura, Vítor Gaspar, não lhe queria mudar o nome, o professor Vítor Gaspar, Ministro das Finanças da altura, veio anunciar aquele enorme aumento de impostos. Aliás, até fez assim com as mãos, se bem me recordo. O que, apesar de tudo, se justificava atendendo àquela conjuntura. Não se pode reduzir a despesa, temos que aumentar a receita. Onde é que podemos aumentar a receita? Vamos ao IRS. Mas justificava-se que já se tivesse voltado atrás nesse enorme aumento de impostos? Absolutamente. Quer dizer, nós hoje em dia vivemos num regime de emergência fiscal quando a emergência financeira já passou para trás. Já lá está muito atrás. Já lá vão mais de 10 anos. Mas o que é facto é que nós continuamos em sede de IRS com as mesmas taxas e os mesmos escalões, grosso modo, não será
obviamente, ao tostão, que tínhamos em 2012 ou 2013, já não me recordo exatamente. E, portanto, a minha crítica é essa, é uma emergência fiscal numa emergência financeira, eu acho que é admissível. Uma emergência fiscal, quando a emergência financeira já foi, enfim, quando se virou a página da austeridade, eu diria que roça o confisco, mas isso... Já estão em vigor as novas tabelas de IRS, dará algum alívio mensal a muitas famílias, mas a verdade é que em 2024 as coisas serão diferentes. Isto é uma mudança que se sinta ou é uma forma diferente de cobrar o imposto? Vamos ver. Há um princípio na tributação do rendimento que diz que devemos aproximar o momento da tributação do momento em que se recebem os rendimentos que vão ser tributados. Esse, enfim, é o argumento para que haja taxas de retenção na fonte nos rendimentos do trabalho e nas pensões, designadamente. Nem todas as retenções na fonte são iguais. Quando falamos de rendimentos do trabalho e de rendimentos de pensões, essas retenções na fonte têm a natureza de imposto por conta, é assim que se chama tecnicamente. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, basicamente, são adiantamentos por conta do imposto que vamos pagar afinal, que todos os meses fazemos ao Estado. De há algum tempo a esta parte, o que é facto é que o Estado tem abusado na retenção na fonte. As tabelas de retenção na fonte de IRS estavam relativamente desfasadas em relação àquilo que era um imposto a pagar no ano seguinte, quando entregamos a nossa modelo 3 e quando fazemos as contas afinal. E isso, na prática, representava uma espécie de empréstimo forçado que todos nós fazíamos ao Estado. É certo que, psicologicamente, isso tem um efeito interessante. Por um lado, as retenções na fonte beneficiam daquilo que nós chamamos de anestesia fiscal, porque não pagamos tudo de uma vez. Vamos pagando devagarinho, dói menos. Sobretudo, o que acontece é que, na maior parte dos casos, como o Estado abusava da taxa de retenção na fonte, no ano subsequente íamos ter um reembolso que mais não era do que devolverem-nos aquilo que tínhamos pago a mais. Mas a maior parte das pessoas até agradece porque, como tive a oportunidade de referir já no passado, é um fenómeno de poupança forçada que até dá jeito a muita gente. O Governo agora, ao alterar as tabelas de retenção na fonte e ao introduzir mecanismos distintos, o que faz, efetivamente, é reduzir esse empréstimo forçado. O que quer dizer que nos tira menos dinheiro todos os meses. Mas isso não quer dizer que nós vamos pagar menos imposto. O que quer dizer é que em 2024, portanto estamos em 2023, agora vamos passar a adiantar menos, em 2024 vamos ter que pagar mais ou não receber, consoante o caso. E, portanto, quem estava à espera do seu reembolso para pagar o seguro do carro, as férias, etc., é melhor fazer algumas contas, porque muito provavelmente ou não vai ter, ou vai ter muito menos. O ano passado será diferente. João Espanha, muito obrigada. Boa noite e até à próxima.